E começando a revisão do capítulo 20 de Boruto TBV, partindo de onde o capítulo anterior parou, Konohamaru está prestes a ser devorado pela Matsuri, que por sua vez dá uma escolha ao Konohamaru, quebrar o seu pescoço logo de uma vez ou ter uma conversa enquanto é devorado. Nisso, em meio ao desespero, Konohamaru lembra das palavras do Shikamaru e do plano de enganar as Shinjus. E a partir daí ele tenta convencer a Matsuri a não devorá-lo, argumentando que se ela devorá-lo, ele vai morrer e eles não poderão mais conversar. Mas a Matsuri responde que apesar de ser divertido, ao mesmo tempo é algo assustador, pois a sensação que ela estava sentindo a fazia perder a cabeça. Por isso, para ela, o Konohamaru era uma existência perigosa, e seu instinto de defesa estava lhe dizendo para eliminar esse perigo. Mas em oposição havia o sentimento de querer o Konohamaru, e esses sentimentos juntos a ordenavam a devorá-lo. Voltando à luta contra o Ryu, agora podendo usar a areia de ferro, ataca com uma onda de areia. O Arai até tenta resistir contra-atacando com um futon, mas de nada adianta. Nisso Mitsuki tenta fazer alguma coisa, até conseguindo pressionar o Ryu em certo momento, mas o Ryu usa o Araya como escudo, fazendo o Mitsuki hesitar, assim dando uma brecha para um contra-ataque onde o Mitsuki acaba sendo derrotado. Porém, o Ryu não mata os dois, ele decide fazê-los de reféns. Em resumo, o Ryu tenta fazer um acordo com Yodo e Sarada, prometendo libertar os reféns em troca de qualquer informação sobre o Boruto ou seu colaborador. O Mitsuki tenta avisar que isso não passa de um blefe, que ele iria matá-los de qualquer jeito, mas não adianta. Sem ter outra alternativa, Yodo pergunta a Sarada se ela tem alguma informação sobre o Boruto e elas acabam entrando numa discussão, onde a Sarada avisa que aquilo era uma armadilha e até responde que não pensa em se salvar às custas de seus companheiros, negando dar qualquer informação sobre o Boruto, até porque ela também não tinha nenhuma informação sobre ele. Mas é aí que de repente as palavras da Sumire sobre elas poderem apoiar o Boruto abertamente por não saberem de nenhuma informação relevante sobre ele, vem à mente dela, a fazendo ter uma leve reação de desconforto, algo que a Yodo consegue sentir. Nisso a Yodo responde que sempre se perguntou qual a razão da Sarada proteger um ninja renegado, mas que agora tinha entendido. Mesmo que o mundo inteiro se tornasse inimigo dele, ela queria ser alguém que estará ao seu lado, questionando se ele era um cara assim para a Sarada, e dizendo que é igual ao Shinki para ela. Em seguida, o Ryu começa a perder a paciência e Yodo decide fazer um acordo com ele. Já que elas não tinham informações sobre o Boruto, em troca de libertar os reféns, ela oferece a sua cooperação, usando a sua habilidade de rastreamento para ajudar o Ryu. Voltando para Konohamaru e Matsuri, de repente a Matsuri começa a chorar e fica sem entender o que estava acontecendo. Se aproveitando dessa brecha, Konohamaru tenta manipular a Matsuri, gritando seu nome, a deixando ainda mais abalada e tentando convencê-la de que no fundo ela não quer devorá-lo. Enquanto isso, no esconderijo das Shinjus, o Jura derrama uma lágrima. Voltando a Matsuri, ela continua sem entender o que está acontecendo com ela e nisso Konohamaru continua manipulando, pedindo para que eles deem as mãos, porque esse seria o primeiro passo para a relação especial entre eles. Só que quando a Matsuri cede aos pedidos dele, o Konohamaru faz um ataque surpresa com 2 Odama Razengans que simplesmente destroçam a Matsuri, ao mesmo tempo que ele lembra das palavras do Shikamaru sobre fazer amizade com as Shinjus e depois trair a confiança delas. Só que em um determinado momento a Matsuri chama o Konohamaru de Konohamaru-chan e ele hesita, não conseguindo reconhecê-la como inimiga até o fim, como disse o Shikamaru. Enquanto isso, o Juro observa tudo, comentando que, por causa do amor, a Matsuri hesitou em devorá-lo, permitindo um contra-ataque brutal, e também, por causa do amor, o Konohamaru deixou a Vitória escapar. Enquanto ele diz isso, o que restou da Matsuri tenta atacar o Konohamaru. Voltando ao Ryu e às garotas, logo de cara acontece algo surpreendente. A Yodo é empalada pela areia de ferro do Ryu, que simplesmente recusa a oferta. Nisso a Sarada até tenta socorrê-la, mas já era tarde demais. A Yodo sabia que não tinha mais salvação, enquanto isso a Sarada também é pega pela areia de ferro. E chegando ao final do capítulo, prestes a morrer, a Yodo consegue ouvir algo que ela não conseguiu ouvir antes, e fala que a Sarada não sabe nada sobre si mesma, seus sentimentos ou por que quer ser forte. Ela conseguia ouvir que a Sarada estava enganando a si mesma, talvez inconscientemente, falando de um poder que ela estava desperdiçando. Ela não sabia por que a Sarada estava se segurando tanto, mas certamente aquele não era um poder para ser usado pelo bem de todos. E termina dizendo que não tem problema se for usado só para proteger uma pessoa especial para a Sarada. Ao mesmo tempo, a Sarada ativa o Sharingan e de repente a areia de ferro começa a ser sugada para algo que não está muito claro se é um portal, esfera ou buraco negro, deixando todos surpresos, até que o Mitsuki percebe que a Sarada acabou de ativar o Mangekyou Sharingan, e assim o capítulo termina. Agora, indo para as considerações finais,
Em geral, dessa vez foi um capítulo mais visual, focado no clima de tensão, destacando as reações dos personagens ao que está acontecendo. A mensagem principal aqui foram as ações movidas pelo amor. A parte da ação em si foi bem curta e menos intensa em comparação ao capítulo anterior, mas ainda assim longe de ser um capítulo chato, justamente pela intensidade dos acontecimentos e a forma como todos os painéis foram desenhados e montados, passando muito bem essa intensidade. Em questão visual, em conseguir passar aquele clima de tensão e perigo, até nas expressões dos personagens, foi um dos melhores capítulos de Boruto. Por isso eu não tenho problemas com o tanto de páginas que foram dedicadas a isso. Acho que nesse caso foi um desperdício necessário, mas em termos gerais não dá pra dizer que foi melhor que o anterior. O cliffhanger final com a Sarada usando o Mangekyou Sharingan foi o que carregou o capítulo. No máximo um capítulo ok para um final de volume. Dou um destaque especial à reviravolta do Konohamaru conseguindo pegar a Matsuri de surpresa. Foi simplesmente de tirar o fôlego tanto no visual quanto como acontecimento. Para mim foi uma ótima quebra de expectativa, onde finalmente o Konohamaru começou a agir como um ninja de verdade, lembrando das palavras do Shikamaru e do propósito de sua missão, mesmo que no último segundo, antes tarde do que nunca. Como eu disse na revisão passada, como todo bom personagem de alívio cômico, mesmo que ele for fazer algo memorável, ele tem que passar por momentos bobos e humilhantes, o que no final das contas até ajuda nessa quebra de expectativa em cima do personagem. Mas o que mais foi digno de nota aqui foi a sequência da Matsuri sendo destroçada aos poucos pelos Odamas Razengans, provavelmente uma das cenas mais fodas e ao mesmo tempo mais angustiantes que eu já vi em Boruto em muito tempo. O Konohamaru perdendo a chance de derrotar a Matsuri por hesitar, talvez por lembrar da Moeg quando ela o chama de Konohamaru-chan, não diminui o feito dele. Eu já esperava que se houvesse uma luta, certamente ele iria hesitar em algum momento, mas por ser discípulo do Naruto, que certamente não mataria um ser desses a sangue frio. Mas não, aqui ele foi frio, aqui ele seguiu o plano e ele só hesitou pelo amor que sente pela Moeg, o que também justifica porque ele ficou se sentindo mal, se sentindo estranho pela Matsuri chamá-lo de Konohamaru-chan, porque isso mexia com os sentimentos dele, talvez fazendo ele enxergar a Moeg na Matsuri. Há também outros detalhes que valem a pena serem destacados nesse trecho, como o conflito entre os sentimentos de amor e o instinto de sobrevivência, o que pode ter ajudado a confirmar ou dar pistas sobre muitas coisas que ficaram em aberto até agora. Eu acho que isso confirma uma coisa que eu já venho suspeitando há muito tempo, de que os sentimentos do original podem sim interferir nas ações da Shinju, a fazendo hesitar quando esses sentimentos afloram. Um detalhe que pode ser decisivo no futuro da obra. E aqui eu já consigo ver de longe a base de um cenário em que talvez algumas Shinjus vão conseguir superar os seus instintos, priorizando o amor e a coexistência, se tornando aliadas. Sempre que há um conflito entre sentimentos e razão ou instinto, o sentimento é quase sempre o priorizado no final. Acho que agora também temos uma melhor noção dessa necessidade das Shinjus de devorar o alvo. Basicamente parece ser uma junção entre o aspecto do amor de querer alguém próximo a você, mas o aspecto de eliminar uma ameaça do instinto de sobrevivência. Devorando o alvo, em teoria a Shinju conseguiria as duas coisas. Então, de fato, as Shinjus miram especificamente nas pessoas que seus originais amam. Não há outro tipo de sentimento como ódio ou inveja envolvido nessa escolha. O que também só reforça a teoria de que um Jubi se origina de um Otsutsuki. Afinal, qual seria a razão do Jura ter a Kurama como alvo? Eu não vejo outra explicação. Nesse caso, o Jubi do Ishiki, que se tornou o Jura, e o Jubi da Kaguya seriam dois Otsutsukis que teriam algum tipo de relação. E o Jura estaria atrás da maior porção de chakra da pessoa que ele amava. E falando do Jura, esse trecho também nos mostrou algo bem interessante em relação à ligação entre as Shinjus e o Jura. Aparentemente é uma espécie de visão compartilhada entre o Jura e as Shinjus. O Jura viu tudo que a Matsuri estava vendo, bem semelhante ao que acontecia com os Pains e até suas invocações. O que talvez signifique que os Rinegans das Shinjus são nada mais do que um reflexo dos olhos do Jura, que seriam os verdadeiros Rinegans funcionais, tendo a única utilidade de compartilhar a visão com o usuário original, assim como acontece com as Cutyuzas do Pain. Creio que o Jura também está usando outras Shinjus para aprender mais e ter novas experiências. Afinal, se todo mundo tivesse Rinnegan funcional como o Fandom quer, seria praticamente impossível equilibrar as lutas.
Quanto à luta contra o Ryu, em parte aconteceu o que já estava dentro do esperado. Acho que essa luta prova de uma vez por todas que certos personagens e habilidades no mangá não seguem exatamente o que vimos no anime. O Araya continua mostrando não ser um manipulador de marionetes e a Areia de Ferro aparentemente não tem Raiton como fraqueza, como a Areia de Ferro no anime, visto que tem 2 usuários de Raiton aí e nenhum tentou usar isso como vantagem e nem mesmo o Chidori da Sarada teve efeito. A galera tá precisando colocar na cabeça que anime e mangá nem sempre se conversam em todos os detalhes. Mas que seja, os primeiros painéis da tentativa do Mitsuki e do Araya de fazer alguma coisa foram especialmente muito bons, destacando mais uma vez a força e imponência da Areia de Ferro do Ryu. Não tenho problemas com o Mitsuki não ter mostrado algo novo, até porque o confronto foi curto e pelo menos ele conseguiu pressionar o Ryu até certo ponto. Mas eu continuo sentindo falta da sensação de velocidade e força que se espera do Mitsuki no Seninka. O capítulo ainda não me passa a sensação de que ele é muito diferente dos outros nesse sentido. Mas de qualquer forma não tinha muito que eles pudessem fazer contra o Ryu sem a vantagem da espada magnética. Fizeram o que dava para fazer na medida do possível. Eu dou um destaque a Yodo, que teve um papel bem significativo aqui. Dessa vez eu não acho que ela tenha errado em suas ações ou feito besteira como no capítulo 18. Ela pareceu meio covarde e imprudente num primeiro momento ao querer negociar com Ryu, mas tecnicamente ela não estava errada. Além do fato de que o Boruto é um traidor do ponto de vista dela, a vida dele não tem valor em comparação à vida de todos ali, não tinha muito que ela pudesse fazer a não ser depender da sorte. Eles foram colocados no impasse, não tinha outra saída. Sem falar que esse aparente sacrifício dela foi exatamente o que a Sarada precisava no momento, dando uma razão para ela se superar e usar o Mangekyou pela primeira vez. Sinceramente, essa era a última coisa que eu esperava ver nesse capítulo. Até eleva o Ryu como vilão, que aliás vem se mostrando um vilão melhor do que eu poderia imaginar, inteligente, manipulador, cruel e frio, bem o oposto da personalidade boba que ele mostra ter pelo jeito de falar e se comportar. Ele está sendo muito o que se espera de um bom vilão secundário. Porém, por outro lado, apesar de toda essa interação entre Sarada e Yodo e desse trecho final do capítulo ter sido muito bom e ter dado um ótimo desfecho ao capítulo em si, confesso a vocês que eu fiquei um tanto dividido e tenho algumas críticas. Primeiro que eu não acho que uma situação como essa e o leito de morte de uma personagem sejam os melhores momentos para uma discussão sobre sentimentos acontecer, por mais que a intenção seja encorajar a Sarada. Elas estão no meio de uma luta contra um adversário poderoso e com 2 parceiros de time como reféns. Sem falar que a vida do Gaara depende dessa missão, Suna depende dessa missão. Acho que isso corta um pouco o clima de tensão de toda a situação e o drama do sacrifício e possível morte da Yodo. Eu achei que todo o plot envolvendo os sentimentos da Sarada seria abordado após a luta, ou que no máximo teríamos alguns momentos em que a Sarada iria refletir sobre o que ela sente pelo Boruto através das ações da Yodo e do Araya, que de certa forma seriam como um espelho para que ela se avaliasse. Eu não posso negar que forçaram um pouco a barra aqui. Mas ao mesmo tempo eu relevo, porque, como eu já disse antes, se o mangá não durar tanto assim como eu imagino que será, o autor não vai ter espaço para desenvolver os relacionamentos dos personagens em momentos mais calmos, fora das batalhas. Tudo vai ter que acontecer em meio ao caos e luta. Tudo nesse arco em Suna, quando você olha nas entrelinhas e nas próprias ações da Sarada, é sobre a Sarada aceitar os seus sentimentos pelo Boruto. E aliado a isso, como eu já falei antes, o amor, especialmente o amor romântico, parece possuir um papel mais ativo na história e na motivação dos personagens em Boruto TBV. Os sentimentos que a Sarada tem pelo Boruto são parte essencial de todo o desenvolvimento que ela teve até agora, apesar disso ser algo bem comum para uma heroína de Battle Shonen. Todo esse foco no tema do amor pode até parecer algo meio maçante pelo mangá ser mensal. Só que no conjunto geral dos acontecimentos é um tema interessante e que eu creio que vai ter peso na progressão da trama a longo prazo, assim como os laços em Naruto. À primeira vista era algo chato, né? A gente vendo ali o Naruto buscando Sasuke, quase obcecado em trazê-lo de volta, as ações do Sasuke em querer matar todos os que já tiveram algum tipo de laço com ele eram extremamente condenáveis e incompreensíveis, mas no final das contas tinha um porquê para tudo isso.
Havia toda uma mensagem por trás e um excelente desenvolvimento que só ficou claro e compreensível com o passar do tempo. Além disso, esses momentos finais da Yodo, juntamente com esse diálogo dramático entre ela e a Sarada, me pareceu bem artificial, vazio e sem peso emocional. Não me entendam mal, o diálogo em si foi lindo, evidenciando tudo que a Sarada está sentindo pelo Boruto, por quem ela está lutando e que tipo de ninja ela quer ser, alguém que não abandona os seus amigos. A Yodo basicamente foi o fio condutor da trama aqui. Ela disse tudo que a Sarada precisava ouvir para resolver os seus conflitos internos, tirando todas as dúvidas que ela ainda tinha em seu coração e finalmente entendendo que ama o Boruto da mesma forma que a Yodo ama o Shinki, qual era a sua prioridade nesse momento e que poderia usar esse poder pelos outros. Eu também entendo que a intenção aqui é mostrar que a Yodo se vê na Sarada e vice-versa, e que ambas conseguem se entender por estarem passando pela mesma situação. Provavelmente é aquela velha história. Mesmo que a Yodo não conheça a Sarada a fundo e mal tenha falado com ela tem um sexto sentido, uma intuição feminina de que ela está passando por algo parecido, mas que ainda não entende os seus sentimentos e ainda esconde um poder oculto. Isso acontece muito em shonen. Um personagem conhece o outro no mesmo dia e quando o dia acaba, eles já sabem mais sobre a vida e os sentimentos um do outro com apenas olhares e reações do que pessoas que já conviveram por anos. Sem falar que fica implícito que pela Yodo ter uma super audição, ela consegue detectar emoções através da fala ou sons do corpo. É por isso que ela foi capaz de deduzir o que a Sarada está sentindo. Mas ainda assim estamos falando de personagens que mal se conhecem, não têm qualquer proximidade ou relação. E a Yodo está falando de um relacionamento do qual ela não sabe nada. Eu posso estar sendo meio chato e criterioso aqui, mas eu acho que um diálogo como esse seria mais natural e teria mais significado se, por exemplo, tivesse acontecido entre Sarada e Mitsuki, que realmente se conhecem, têm um laço de amizade e entendem um ao outro. Ou se, no mínimo, a Yodo e a Sarada tivessem tido uma interação mais próxima antes da missão, algo que ainda pode ser feito pelo anime como fizeram com Mugino. O ponto é, do jeito que foi executado no mangá, me pareceu algo bem preguiçoso, conveniente e que deixa todo esse cenário da possível morte da Yodo e superação da Sarada bem artificial. Aliás, eu vou logo avisando, fiquem com o pé atrás quanto a essa morte da Yodo. Por mais que pareça que ela vai morrer, não podemos cravar com 100% de certeza. Eu sei que o fandom é tarado por mortes nesse mangá, a galera quer que Boruto vire uma Kamega Kill, e até acho que a obra tá precisando disso, tá precisando de mortes e consequências. Nem tudo pode acabar bem. Sem falar que a morte dela pode ter o propósito de mostrar que o Kashin Code está disposto a sacrificar qualquer um por seu objetivo e está escondendo certos detalhes do Boruto, bem como eu apontei na revisão do capítulo 17, e até causaria um impacto na Sarada e no Boruto. Seria uma morte que a Sarada teria que carregar, talvez fazendo ela lembrar de que poderia ter sido ela ali, que ela faria a mesma coisa pelo Boruto e por isso precisa do apoio da Sumire, que seria uma espécie de freio para a impulsividade dela, entendendo que o equilíbrio entre a visão das duas é a resposta para ajudar o Boruto da melhor forma possível. E quanto ao Boruto, ele poderia se sentir culpado, porque ele poderia ter impedido essa morte se tivesse desobedecido o Code. Ele também estaria com as mãos sujas de sangue de um aliado aqui, o que seria um belo toque dramático no desenvolvimento dele. Mas se Yodo morre agora, a gente cai naquele problema que eu já apontei lá quando se achava que o Inojin ia morrer. A morte de um personagem sem relevância ou um desenvolvimento prévio é uma morte vazia e sem impacto emocional. A morte da Yodo vai ser muito crua, até o Araya morrendo teria mais impacto. O que é melhor? Uma personagem de Suna quase random morrendo ou um personagem recorrente, com uma história e motivações morrendo? Eu não duvido que ela possa ser salva. Até acho que uma boa saída nesse cenário em específico seria ela sendo transformada em árvore, já que as pessoas transformadas em árvores continuam vivas. Assim ela teria uma chance de ser devidamente curada no futuro quando toda essa situação for resolvida, se não é que a própria árvore já faz isso naturalmente. Sem falar que isso poderia até dar origem a uma nova Shinju baseada na Yodo, talvez até substituindo o Ryu se ele for derrotado nos próximos capítulos. Se bem que eu não acho que a obra tenha tanto espaço assim para um novo inimigo secundário, e nem todo mundo que vira árvore dá origem a uma Shinju. E falando no Mangenkyo da Sarada em si,
Como eu já esperava, esse seria o melhor momento para ela usar o Mangekyou Sharingan pela primeira vez. Como eu disse na revisão passada, é justamente quando os personagens estão na pior situação, sendo pressionados, que as habilidades novas aparecem. Não tinha por que o fandom ficar tão afobado pedindo algo novo, porque tudo acontece em seu tempo. Eu não sei vocês, mas pelo que eu entendi, o motivo da Sarada não ter usado o Mangekyou Sharingan até agora não foi exatamente porque ela não sabia que tinha um Mangekyou, mas por estar evitando os sentimentos dela pelo Boruto, ao mesmo tempo que quer usar esse poder para protegê-lo inconscientemente. Ao meu ver, isso é bem coerente e faz todo sentido. Na minha interpretação, esses sentimentos conflitantes estavam bloqueando a ativação do Mangekyou, que só se ativou após ela se resolver sobre isso. Enquanto o coração dela estava confuso, ela não conseguia usar esse poder. A cena em que ela lembra das palavras da Sumire é a maior prova disso, porque ilustra muito bem que ela, mesmo durante a luta, ainda estava pensando nisso e passando por um conflito interno sobre como ajudar o Boruto. Ela estava tão focada na ideia de entender o Boruto e ajudá-lo, que não conseguia ver nada em volta dela e precisou que a Yodo a colocasse nos eixos. A Yodo ajudou a Sarada a perceber que ela estava inconscientemente guardando o poder do Mangekyou para proteger o Boruto, e justamente por agora ela ter noção disso e aceitar isso, que ela conseguiu usar esse poder para proteger e ajudar os outros, e não apenas o Boruto. Ela entendeu que o seu vínculo com o Boruto não é algo que ela tem que esconder, não é algo que ela tem que ter receio, é algo que lhe dá forças. A justificativa para isso foi muito bem construída, diria que já vem sendo preparada desde a discussão entre Sarada e Sumire, que, como eu disse, não foi um conflito adolescente bobo e nem aconteceu à toa. Ao que tudo indica, pode ter sido o primeiro passo que levou a Sarada a se decidir sobre seus sentimentos e aceitá-los. A Sumire plantou a semente da dúvida, fazendo a Sarada se questionar sobre o que ela sente, e a Yodo deu um empurrão final. Eu sei que, à primeira vista, pode parecer que a Sarada não estar disposta a usar toda a sua força para ajudar os outros apenas faz ela parecer egoísta e insensível, e não condizente com a Hokage que ela quer ser, como ela mesma afirma nesse capítulo, alguém que não vende os seus amigos. Mas eu acho que ficou claro que o Ikemoto teve a intenção aqui de dar um toque romântico e reforçar a força do vínculo entre Boruto e Sarada, e também deixar o momento em que a Sarada finalmente se decide e usa o Mangekyou Sharingan mais impactante. Com o Mangekyou Sharingan simbolizando que ela superou as dúvidas que a Sumire plantou na cabeça dela e resolveu todos os seus conflitos internos. O que também é um tropo muito comum em Shonen, o personagem que consegue usar um determinado poder após quebrar uma barreira emocional. Eu não acho que dá pra julgar as ações da Sarada como egoísmo ou algo fora da personagem se ela não fez isso de propósito, ou se fez num momento de fraqueza, onde perdeu a noção do que estava acontecendo ao redor dela e sua prioridade. E mesmo que ela tivesse sido egoísta por um momento, falhas de caráter ou erros não intencionais fazem parte do desenvolvimento de um personagem. O Naruto já cometeu erros, se afastando do caminho do Hokage que ele queria ser em certos momentos, e precisou que Itachi e Hinata lhe dessem uma lição de moral para fazê-lo se tocar novamente. Um bom personagem não pode ser uma rocha. Ele também vai cometer erros, ele também vai ter fraquezas. Mas enfim, eu estou muito feliz que algo que eu já estava esperando desde o início dessa luta finalmente tenha acontecido. Foi um ótimo cliffhanger para o final do capítulo, mas ainda é cedo para julgar ou falar alguma coisa dessa habilidade da Sarada. Nem mesmo há uma pista que indique o nome da habilidade ou o deus shintoísta que ela faz referência, o que já poderia indicar a natureza dela. Mas no momento acho que dá para se especular um pouco. Visualmente, essa nova habilidade da Sarada, apesar de lembrar um pouco Kamui, tá mais pro lado de um buraco negro. O que faz muito sentido a Sarada ter, visto que em Sasuke Hetsuden é dito que ela tem um certo interesse por astronomia. E parece uma habilidade completamente nova, apesar de não ser uma habilidade que envolva a manipulação do tempo, como muita gente imaginou. Eu consigo imaginar uma infinidade de habilidades mais criativas do que essa, mas por enquanto eu não tenho do que reclamar. Antes isso do que mais alguma habilidade reciclada que a gente já viu. Nunca seria algo envolvendo manipulação de tempo, matéria ou algo mais mirabolante. É sempre algo mais simples do que o fandom imagina. Mas eu também confesso a vocês que a absorção ou anulação de habilidades já está começando a ficar meio maçante. Parece até que essa é a única ideia que o Ikemoto tem para conseguir deixar uma luta mais equilibrada e nivelar os dois lados.
Eu gostaria que os personagens lidassem mais com essas habilidades através de estratégias ou habilidades que seriam counters naturais da habilidade do inimigo. Só absorver ou anular tá ficando uma solução muito batida para o meu gosto. Bom, de qualquer forma, essa pode ser apenas uma habilidade que o Mangekyou dela ainda pode ter, ou apenas um dos vários usos que essa habilidade em particular pode ter. Pegando outras obras em que os personagens têm esse tipo de habilidade, a Sarada pode ser extremamente versátil apenas usando essa habilidade de formas diferentes e criativas, quem sabe até conseguindo rivalizar com o Otsutsuki. Então eu acho que ainda pode haver muitas surpresas pela frente com esse Mangekyou Sharingan. Quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, acho que não tem muito segredo. O foco deve ser a luta contra o Ryu e a derrota dele, visto que a média de capítulos de uma luta de Boruto costuma ser uns 4, então acredito que ele não deva passar muito do próximo capítulo. Também acredito que a Sarada vai servir mais como um suporte. A habilidade dela vai tomar o lugar da habilidade do Araya, enquanto o Araya e o Mitsuki lidam com o Ryu. Especialmente porque o Araya certamente vai querer se vingar do Ryu pelo que ele fez com a Yodo. E a própria Sarada não deve ter tanto chakra assim para aguentar o uso do Mangekyou por muito tempo, ou até usar outras habilidades caso ela tenha. Então eu acho que ela vai se limitar apenas a essa habilidade por enquanto. Já do lado de Konohamaru versus Matsuri, eu não sei se tem muito para onde ir. Por mais que a situação entre eles tenha terminado com a Matsuri atacando no final, gerando um suspense, não acho que haverá uma luta, pois como eu já disse, as lutas de Boruto costumam durar aí por volta de uns 4 capítulos. Eu não sei se há espaço para mais, sem falar que o Konohamaru tá ferido, dá pra ver que ele tem 2 galhos de Mokuton ali enfiados nas costas, usou 2 Odama Razengans, algo que exige muito chakra para ser usado. Aliás, essa é a primeira vez desde o Minato que vemos alguém fora o Naruto ou algum usuário de modo Senin conseguindo ter chakra para fazer isso, o que por si já é um grande feito para o Konohamaru. No mínimo ele vai sair disso esgotado, e a Matsuri também está numa situação bem ruim, a menos que ela consiga se regenerar, o que, como vimos com Hidari, só pode ser feito no esconderijo das Shinjus. Como a Matsuri certamente não vai morrer agora, porque eu acredito que ela ainda tem que enfrentar o time 10, acho que o melhor desfecho para essa situação entre eles é a Matsuri recuando e o Konohamaru saindo ferido, mas bem. Esse primeiro confronto entre Konohamaru e Matsuri tem cara de ser uma preparação para o futuro, tendo o propósito de fazer a Matsuri perder a sua inocência com relação ao Konohamaru e voltar com sangue nos olhos no próximo confronto. Afinal, perder a inocência e descobrir sentimentos negativos como ódio, tristeza, ressentimento e decepção também devem fazer parte do desenvolvimento de uma Shinju. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.